O salão do baile estava lotado. Vestidos esvoaçavam como pétalas em turbilhão, o brilho dos candelabros refletia em taças de cristal, e risos falsamente suaves se misturavam ao som insistente do quarteto de cordas. Mas Elizabeth não ouvia nada. Desde o momento em que avistara Lord Tristan Altorne do outro lado do salão, de casaca negra impecável, os olhos como aço derretido e o sorriso feito para prometer pecados, ela não respirava direito. Ele não disfarçava. A cada vez que seus olhos a encontravam, demoravam. E quando ela se virava, sentia o calor do olhar dele ainda cravado nas costas. Como se ele a despisse ali mesmo. Como se já soubesse o que faria com ela se ela o permitisse. Ou mesmo que não. Elizabeth dançava, sorria, dizia boa noite. Tudo no automático. O corpo presente, mas a alma queimava de algo que nem sabia nomear. Ela não suportou mais. Saiu pela porta lateral e desceu para os jardins, onde o ar da noite era mais frio e mais cruel. A grama úmida rangia sob seus passos. O coração batia alto demais. Ela queria escapar dele, mas estava indo em direção ao único lugar onde sabia que ele a encontraria. E ele encontrou. Não demorou 2 minutos. Fugir sempre será sua primeira reação, ou apenas quando me vê. A voz dele cortou o silêncio como um raio no céu limpo. Elizabeth se virou devagar. O vestido azul claro colava as pernas por causa do orvalho. Os cabelos começavam a soltar-se do coque, algumas mechas colando-se ao pescoço. Vim respirar. Era mentira. Pois eu vim tirar o fôlego, respondeu ele, se aproximando até que só a brisa o separasse. Milord, há convidados, pessoas que nos conhecem. Não há mais ninguém aqui, disse, firme, os olhos cravados nela. Só você e eu. E essa maldita vontade que cresce toda vez que respiro perto de você. Ela recuou um passo, mas ele avançou outro. Quando suas costas encontraram a parede de pedra coberta de era, ela soube, não havia mais fuga. Tristan parou diante dela, apenas olhando. O silêncio que desceu entre eles era denso, quase sólido. O som do próprio coração de Elizabeth era alto demais. E então, devagar, ele levantou a mão e tocou o ombro no dela, onde o tecido escorregava. Você está linda demais para ser deixada em paz, murmurou. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o calor subir. Isso é loucura, sussurrou, mas a voz falhava. Talvez. Mas você nunca quis tanto perder o juízo, quis? O beijo veio antes que ela pudesse responder. Voraz. Quente. Sem permissão, como todos os beijos dele. Mas esse foi diferente. Esse não teve contenção. A língua dele invadiu sua boca com urgência, e ela respondeu como se o esperasse há dias. As mãos dele desceram pela curva da cintura, puxando-a para si, colando seus corpos sob o céu estrelado. Elizabeth gemeu contra os lábios dele, perdida. O beijo se aprofundava, enlouquecia, dominava. As mãos dele apertavam sua cintura, os quadris se encontraram. Ele a ergueu levemente, fazendo com que ela se curvasse à sua altura, encaixada. Tudo nela tremia. Diga para eu parar. Ele sussurrou entre beijos, ofegante, a testa colada dela. Diga agora, ou juro que não respondo por mim. Mas ela não disse nada. Apenas puxou mais, colando as bocas novamente, como quem se joga do penhasco. E foi ali, exatamente ali, no meio do beijo mais escandaloso que uma dama poderia se permitir, que a porta do jardim rangeu. Elizabeth. A voz escandalizada de uma senhora soou no escuro. Ela congelou. Tristan a segurou firme, protegendo-a com o próprio corpo. Mas já era tarde demais. 2 casais, uma matrona e um cavalheiro de idade, estavam parados, estáticos, testemunhas do momento em que o mundo dela desmoronou. Elizabeth não chorou. Não correu. Apenas fechou os olhos. E quando os abriu, encontrou o olhar de Tristan. Ele não estava assustado, nem arrependido. Apenas calmo. Agora não há mais volta, ele disse, baixo, o polegar limpando o canto da boca dela com reverência. E então, se virou para os observadores, com voz firme, segura, quase desafiadora. Digam à condessa que temos um casamento para preparar. O escândalo se espalhou mais rápido que o fogo numa tapeçaria de seda. Na manhã seguinte,
O nome de Elizabeth Cavendish ecoava nos salões como um sussurro escandaloso. Dama respeitável. Pura. Agora marcada por um beijo ardente nos jardins, com ninguém menos que Lord Tristan Althorne, o libertino mais falado de toda a Inglaterra. A condessa, sua tia, desmaiou 3 vezes antes do desjejum. O pai, pálido, esfregava as têmporas como se tentasse apagar da memória as palavras ouvidas do vigário, do jardineiro, da própria duquesa de Devonshire. E ela? Elizabeth permanecia em silêncio. Sentada no mesmo sofá onde ouvirá durante anos que seu futuro seria impecável, controlado, sem escândalos. Agora encarava a realidade de um casamento imposto, nascido de um beijo que ela permitiu. Ela não havia sido forçada. Essa era a pior parte. A vergonha maior. Ela quis. Quis cada segundo. Quis cada toque. Quis a boca dele colada à sua. E agora pagaria o preço. Ele virá esta tarde para formalizar o pedido, informou o pai, num tom contido, entre fúria e resignação. Não temos escolha, Elizabeth. Ela assentiu. A boca ainda latejava com a lembrança. Horas depois, ele chegou. Tristan entrou como quem entra num campo de batalha com as armas abaixadas, mas os olhos em brasa. Vestia negro. Sempre negro. A elegância cortava os ambientes como navalha. E quando seus olhos encontraram os dela, foi como se o mundo silenciasse. Ele pediu sua mão. Formalmente. Com voz firme, respeitosa. E um leve sorrisinho, que só ela viu, dizendo, agora você é minha. O casamento foi marcado para dali a 2 semanas. Mas naquela noite, houve um jantar. O primeiro jantar oficial entre noivos. A casa dos Cavendish parecia um teatro tenso, com criados apressados e talheres reluzindo sob a luz de candelabros. Elizabeth estava impecável. O vestido azul pálido deixava os ombros à mostra. Os cabelos presos num coque firme. Mas os olhos, os olhos não mentiam. Tristan não tirava os seus dela. Durante o jantar, ele mal tocou na comida. Apenas a observava. O modo como ela cortava o peixe, como mordia o canto do lábio inferior distraidamente, como desviava o olhar, mas sempre voltava. Após a sobremesa, quando a família foi para a sala de chá, ele a interceptou no corredor. Preciso de um momento a sós com minha noiva, disse, olhando para o pai dela. Apenas para discutirmos. Preparativos. Houve um silêncio desconfortável, mas o pai assentiu. Elizabeth foi guiada até o salão de música. Ele fechou a porta. Trancou. O som do trinco ecoou como um trovão. Ela se virou. Isto não é apropriado. E desde quando entre nós algo é? Ele andou até ela, devagar, como um lobo se aproximando de uma presa que sabe que não quer fugir. Parou a centímetros de seu corpo. O cheiro dele invadiu sua cabeça. Madeira, fumaça e luxúria. Você me enlouquece, murmurou, baixando os olhos para a boca dela. E agora será minha mulher. Ela tentou manter o controle. Não foi escolha minha. Foi. Quando me beijou de volta. Quando gemeu contra minha boca. Quando cravou as unhas nas minhas costas. Elizabeth sentiu o corpo tremer. Ele ergueu a mão e tocou a fita que prendia sua gola. Puxou devagar. A fita caiu. Ainda podemos fugir disso, sussurrou ela, mas a voz falhava. Tristan a segurou pela cintura e colou os lábios no pescoço dela, subindo com beijos quentes até a curva do maxilar. Elizabeth arfou, segurando os braços dele com força. Quer fugir, minha futura esposa? Ela fechou os olhos. Não. O beijo veio então. A boca dele tomou a dela como se já fosse direito adquirido. As mãos deslizaram pelas costas dela, apertando, guiando, dominando. Mas no auge do beijo, quando as respirações se confundiam, alguém bateu à porta. Elizabeth. Estão esperando na sala. Tristan a soltou devagar, o peito arfando. Isso foi só um aviso, disse, baixo, a voz rouca. Ela encostou a testa no peito dele, os lábios úmidos e os olhos fechados. E ele prometeu, sussurrando ao ouvido. Na noite do nosso casamento, não vou mais parar. Os dias que antecederam o casamento foram um tormento. Elizabeth vivia envolta em rendas, tecidos, provas de vestido e intermináveis instruções sobre como se portar como uma esposa digna.
Mas tudo o que ela conseguia pensar era na boca dele, nas mãos dele, no corpo dele sobre o seu, a respiração quente e o aviso sussurrado que ainda ecoava em sua mente. Na noite do nosso casamento, não vou mais parar. E ela não queria que ele parasse. Cada encontro breve antes do grande dia era uma provocação. Um roçar de dedos ao pegar uma xícara. Um olhar demorado quando ela descia as escadas. Um leve roçar dos lábios dele sobre a palma de sua mão quando se despediam, quente o bastante para fazê-la corar por horas. Mas então, a noite chegou. O casamento foi grandioso, luxuoso. Todos os olhares estavam voltados para ela quando entrou na igreja, com o vestido branco colado ao corpo como uma promessa. Mas só um olhar importava. O dele. Tristan a esperava no altar com um meio sorriso que a desnudava por dentro. Os olhos estavam mais escuros do que nunca. Intensos. Quentes. Impossíveis de encarar por mais de 3 segundos sem perder o ar. Diante do altar, ele segurou sua mão com força e leveza ao mesmo tempo. Quando disse sim, foi como se selasse um destino que os dois já tinham escolhido desde o primeiro beijo. Mas não foi ali, entre flores e bênçãos, que Elizabeth se tornou dele. Foi horas depois. No quarto nupcial. O vestido foi retirado lentamente, peça por peça, pelos dedos dele. A cada botão desfeito, Tristan mantinha os olhos nos dela, como se dissesse, não fuja agora. Mas ela não queria fugir. Nem se quisesse, conseguiria. Ficou diante dele, apenas de camisola branca. Tão transparente que não escondia mais nada. Ele passou a ponta dos dedos pelos ombros dela, e depois pelos braços, com tamanha reverência que a fez tremer. Como se cada parte do corpo dela fosse sagrada, e desejada ao mesmo tempo. Você está linda, disse ele, baixo. Mas não sabe o quanto está prestes a ser minha. Ela mordeu o lábio, arfando, os olhos presos nos dele. A pele queimava. Tristan então a deitou na cama. Com calma. Com firmeza. Como se ela fosse frágil demais, e ao mesmo tempo, feita para aquele exato momento. O primeiro beijo foi terno. Mas o segundo, o terceiro, já não carregavam mais nenhuma contenção. A camisola foi erguida com mãos experientes, os lábios dele percorrendo o pescoço, os ombros, o colo, descendo como fogo em estado líquido. Ela se arqueava sob ele, sentindo-se pequena e intensa, pura e selvagem ao mesmo tempo. Quando ele se posicionou sobre ela, ela tremeu inteira. Está pronta? Sussurrou, com a respiração quente sobre sua boca. Nunca estive tão pronta para algo, confessou, ofegante. E então ele a tomou. Foi com cuidado, com desejo, com fome. A dor foi rápida, um espasmo breve, logo substituído por um calor avassalador que a fez agarrar os braços dele e gemer alto. Ele a guiava, gentil e ao mesmo tempo intenso, como quem esperou demais por aquele momento. A noite foi longa. A cama, um campo de batalha e rendição. E quando o dia amanheceu, Elizabeth estava deitada em seu peito, nua, marcada, inteira, com o corpo exausto e a alma, viva. E Tristan a observava dormir com um leve sorriso nos lábios, os dedos passeando devagar por suas costas nuas, já desejando a noite seguinte. Mas o que ele não sabia é que ela também começava a querer mais. Muito mais. Elizabeth acordou com a luz do sol atravessando as cortinas de linho e aquecendo sua pele nua. A princípio, pensou estar sonhando. O quarto era grande, silencioso, diferente da casa onde crescerá, e o corpo ainda formigava de um prazer novo, doce, profundo. Mas então sentiu os braços ao seu redor. Fortes. Quentes. E soube, era real. Estava casada. E ele ainda estava com ela. Tristan dormia com o rosto próximo ao seu, um leve sorriso nos lábios e uma das mãos repousada em sua cintura, como se mesmo inconsciente ele se recusasse a deixá-la escapar. Havia algo estranhamente sereno nele ali, sem a habitual arrogância do libertino, sem o olhar provocador. Apenas um homem em paz com a mulher que escolhera para si. Ou que o destino escolhera por ele. Elizabeth passou os dedos com cuidado pela barba leve que cobria o rosto dele. Não queria acordá-lo. Mas ele sorriu de olhos fechados e disse, com a voz rouca de sono: se continuar me tocando assim, minha senhora, vamos começar tudo de novo, e eu não pretendo deixá-la sair desta cama hoje. Ela riu.
Um riso baixo, tímido, encantado. Já fizemos tudo o que podíamos, provocou, virando-se de costas, puxando o lençol. Tristan se aproximou por trás, colando o corpo ao dela, a boca encontrando sua nuca com beijos lentos. Isso é o que você pensa. Ainda estou descobrindo cada canto seu. A manhã passou entre lençóis, gemidos abafados e risos que se misturavam aos sussurros. Pela primeira vez, Elizabeth não sentia culpa, nem vergonha. Só um calor bom no peito, um sentimento que ainda não ousava nomear, mas que começava a crescer, com força. Ao longo dos dias, a rotina se moldava ao toque de ambos. Tomavam o desjejum juntos, rindo dos boatos espalhados sobre seu casamento escandaloso. Tristan insistia em levá-la ao jardim, onde a beijava sob a luz do dia, só para que todos vissem que ela era dele. Que importa o que falem? Dizia, com aquele olhar que a desmontava. Eu a quero. Você me quer. Deixe que o mundo exploda em inveja. E ela começava a gostar da ousadia dele. À noite, dançavam sozinhos no salão, ao som de um piano tocado por ela. Ele a puxava contra si, dizia palavras impróprias ao pé do ouvido e a fazia rir, mesmo quando fingia estar irritada. Mas havia também os momentos silenciosos. Como quando ele lia para ela à beira da lareira. Ou quando passava os dedos pelos cabelos dela enquanto ela adormecia em seu peito. Ou quando, depois de amar com intensidade, ele apenas a observava, como se tentasse gravar cada traço do rosto em sua memória. E então, numa tarde calma, Elizabeth entrou no escritório dele com um livro em mãos. Ele a olhou de cima a baixo, fechando um documento qualquer. Está com esse olhar de que quer alguma coisa, murmurou. Ela se aproximou com calma e se sentou em seu colo, algo que nunca havia feito antes. As pernas ao redor da cintura dele, os braços cruzados atrás do pescoço. Quero que me diga uma coisa, sussurrou, com os olhos presos nos dele. Qualquer coisa. Elizabeth respirou fundo. Quando me beijou naquela carruagem, já sabia que me queria para sempre? Tristan passou os dedos devagar por sua coxa, subindo até o quadril, como se aquilo fosse natural. Não. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa com a sinceridade. Não. Naquele dia, eu só sabia que te queria. Mas agora eu sei que não existe mais mundo em que eu respire sem você. As palavras vieram baixas, mas afiadas. Cortaram fundo, porque eram reais. Elizabeth mordeu o lábio, os olhos marejando. Não chorou. Apenas o beijou. Lento. Profundo. Dessa vez, sem fogo. Sem pressa. Somente amor. 2 anos haviam se passado desde aquele beijo ousado na carruagem. E Elizabeth, agora senhora Shord, caminhava pelo jardim com os pés descalços e uma paz no olhar que jamais conhecera. A casa, antes silenciosa e fria, pulsava com vida. Flores por todos os lados, risos ao longe, e o som abafado do piano vindo da sala. Tristan tocava para ela. Sim, ele aprenderá. Por capricho, dizia ele. Por amor, sabiam ambos. Ela observava pelas janelas abertas, os cabelos mais longos, as mangas arregaçadas, os dedos firmes nas teclas. Era o mesmo homem que a provocara com olhares, que a fizera arder em desejo. Mas agora também era aquele que beijava sua barriga ao amanhecer, que dormia com a cabeça no colo dela depois de um dia difícil, que lia contos infantis com voz embargada, mesmo quando o bebê ainda nem entendia as palavras. Sim, havia um bebê agora. Arthur. Tinha os olhos do pai, intensos, escuros, impossíveis de ignorar, e o riso dela. E quando dormia entre os dois, com os braços gordinhos espalhados, Elizabeth sentia que nada mais no mundo importava. Certa tarde, Tristan a puxou pela cintura, no corredor, do mesmo jeito que fazia desde a lua de mel. A prensou contra a parede, beijando seu pescoço. Ainda me deseja, senhora Shord? Sussurrou. Ela riu, arfando. Isso é uma pergunta ou uma provocação? É um aviso, murmurou, beijando sua clavícula. Ainda sou o mesmo libertino de antes. E ainda sou completamente obcecado por você. Ela o olhou, séria. E eu, sou completamente sua. Ele a tomou nos braços ali mesmo, no corredor, como se os anos não tivessem passado, como se o tempo só os tornasse mais certos, mais urgentes, mais deles.
Amaram-se como quem já se conhecia de todas as formas: corpo, alma, silêncio, olhar. E depois, deitados juntos, Elizabeth passou os dedos pelo peito dele, traçando círculos. Você ainda acha que me salvou? Tristan virou-se, os olhos presos nos dela. Não. Hoje eu sei que foi você quem me salvou. Ela sorriu. Então estamos quites? Não. Ele a puxou para si, a boca colada dela. Ainda tenho muito que te dar. Muito que sentir. Muito que viver ao seu lado. E ali, no calor do entardecer, com o bebê dormindo ao lado, o jardim florido ao redor e o coração completamente entregue, Elizabeth soube. O libertino não era mais só um desejo proibido. Era sua casa. Seu amor. Seu para sempre.